fala, professor. Fala, professor. Fala, professor Jadson. Bem rapidinho, já voltamos aqui. A nossa convidada de hoje, a nossa entrevistada já está aqui conosco, Lidiane, nutricionista. Ô, Deco, solta a vinheta. Vamos lá, solta a vinheta. Frente a frente, com o professor Jadson. Nosso frente a frente de hoje é com a nutricionista Lidiane. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui conosco no nosso programa Novos Caminhos. Sinta-se bem à vontade. Um bom dia. Bom dia, Jackson. O prazer é todo meu. Primeiramente, gostaria de agradecer pela grande oportunidade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre emagrecimento e alimentação saudável. Mas antes disso, eu sei que as pessoas estão lá querendo ouvir esse assunto tão importante para a saúde. Mas antes disso, me conta um pouquinho sobre você. Então, como vocês sabem, né, sou Lidiane, sou nutricionista. Eu atuo há 4 anos aqui em Três Rios e região. Sou especialista em emagrecimento e hipertrofia e também em nutrição materno-infantil. Mas o que levou você a fazer essa escolha? Então, desde a minha infância, eu sempre presenciei as pessoas ao meu redor, né, buscando emagrecimento, e eu vi o quanto isso impactava na autoestima das pessoas. Qualidade de vida, né? Na qualidade de vida também. E a me aprofundar mais nesses assuntos, né, eu acabei caindo no assunto de câncer, eu tive câncer na minha família, então eu quis buscar a nutrição a fundo para poder ajudar pessoas a evitar a evolução e o aparecimento de doenças. Então, isso me pegou e me motivou a estudar realmente a nutrição a fundo. Porque está relacionada, né? Está o totalmente aumento, né, do relacionada. peso, sobrepeso, com algumas doenças. De doenças. O câncer, a influência da alimentação, ela pode chegar aí a 90%. 90%? Independente da genética. Se a pessoa tiver uma predisposição e ela levar um estilo de vida totalmente saudável, ela pode reduzir esse risco abaixo de 50%. Agora, se ela tiver uma predisposição e não tiver uma alimentação saudável, o risco é muito maior. Diabetes. Mesma coisa. Pressão alta. Pessoas que têm diabetes na família, hipertensão, e aí já não se alimentam, já não levam um estilo de vida tão saudável, podem sim desenvolver isso aí no futuro. Então, você presenciou, né, muito próximo de você, e você falou, não, eu quero ajudar. Isso. E a maneira que você viu de poder ajudar, se especializando, né? Exatamente. Aí você, quanto tempo está atuando na área? 4 anos. 4 anos. Uhum. Eu estou formada desde 2017. Já comecei a atuar, assim que eu formei. Que legal. Parabéns. Obrigada. Parabéns por estar nos ajudando, né? Obrigada. Ajudando aí as pessoas a encontrar o seu peso ideal e também ganhar saúde, né? De isso forma que é importante, leve, né, Jackson? Eu não sou restritiva. Porque tem um amigo aqui do lado, daqui a pouco nós vamos conversar, que ele adora um macarrão, mas gosta muito macarrão. Aí bota macarrão, bota arroz, bota batata. Já não um amigo né? Um amigo que eu conheço. Esse amigo tá onde? Tá do lado. Do lado aonde? Tá do lado? Tá do lado, Deco. Do lado. Vamos lá, doutora, que legal. Então, tá entrando nas redes sociais. A né? primeira pergunta aqui, tá? Recebemos uma pergunta aqui já. Isso aí. Existe uma dieta que seja melhor em relação ao emagrecimento? Existe dieta, vamos lá, ou ela é individualizada? Por que acontece hoje? Hoje, as pessoas querem emagrecer, aí vai lá no professor Google, né? Vai lá no professor Google e digita lá. Perder 10 quilos Perder 10 quilos em uma semana, aquela... Existe isso ou cada indivíduo é um indivíduo? Tem que fazer Então, o que acontece? A gente tem aí presente, né, nas redes sociais, muita informação, às vezes, que gera um padrão, que as pessoas acham, funcionou para alguém, vai funcionar para mim também. É claro que existem protocolos, igual o protocolo de jejum, protocolo da cetogênica, protocolo de low carb, que funcionam para determinadas pessoas.
Só que isso é muito individual. Então, às vezes o jejum vai funcionar para uma pessoa X e não vai funcionar para outro tipo de pessoa. Então, os protocolos eles podem favorecer o emagrecimento? Sim, só que de forma individual. Nenhum protocolo é único para todo mundo. Então, por isso que é importante a gente buscar ajuda profissional. É mais individualizado, né? Exatamente. Existem a questão das doenças. Então, às vezes, a pessoa tem uma hipoglicemia e vai fazer jejum, não vai dar certo, né? Vai gerar ali um Então, mal-estar. peraí, você falou de uma hipo... Glicemia. Explica para o pessoal que está nos ouvindo aí. Quando a pessoa ela tem um açúcar baixo. Então, ela não pode ficar muito tempo sem comer. E aí, um exemplo, a pessoa em jejum, ela fica 16 horas sem comer. Já começa a dar uma dica aí. Pessoas que Já têm um dá açúcar baixo. Geralmente dá aquele calafrio. Dá calafrio, pode dar tontura. E às vezes a pessoa chega até a desmaiar. Então, ó, Tremedeira, preste atenção né? aí. Você que tem esses sintomas, acorda de manhã, demora a se alimentar e começa a apresentar esses sintomas, alerta. Verdade. Alerta. Porque né? é muito perigoso, né? É perigoso, Uhum. não é? Aí, como que desenvolve isso? Quais são? Genética é a principal, né? Às vezes a pessoa ela já é assim desde quando ela nasceu. Eu escuto muito isso dos meus pacientes, né? Eu sempre fui assim, eu sempre tive problema e tudo mais. Ou às vezes estilo de vida. Essa questão, às vezes a pessoa ela tá tão acostumada a ficar 6, 7 horas sem comer e o corpo ele começa a mudar todo internamente, né? A alimentação ela influencia não só na questão do aparecimento de doenças, mas de forma como um todo dentro da gente, em produção hormonal. Então, se a pessoa ela não está se alimentando corretamente, o corpo ele começa a responder da mesma forma. E quando você começa- fala se alimentar corretamente, temos que prestar atenção numa alimentação balanceada, né? Exatamente, com equilíbrio, que é o mais importante. E que seja realmente uma alimentação rica nutricionalmente. E não só por calorias. Que às vezes as pessoas confundem isso também. Porque eu escuto muitas pessoas falarem em relação às cores, né? Tem Pois isso é, mesmo? tem. Cada cor a gente apresenta em um benefício específico. Então, uma dica que eu vou dar aqui, né, já para você que tá Anota aí, assistindo. pega o papel e Já a anota caneta, aí. bota para gravar no celular. É isso aí. Geralmente, as pessoas elas têm o hábito de consumir os mesmos alimentos todos os dias. Consumo banana todo dia, né? Às vezes a mesma verdura todo dia. O que acontece? Quando você faz isso, você acaba não adquirindo nutrientes de outros alimentos. Então, o nutriente que às vezes tem no morango, que você não está consumindo, não tem na banana. Uhum. E aí a pessoa às vezes passa 2 semanas consumindo só banana. Isso gera prejuízo em relação à nossa imunidade. A gente precisa de nutrientes de diversos tipos. Então e tem não que fazer, de um só. tem que intercalar. Exatamente. Banana, então a dica é intercalar. Laranja, Isso aí. maçã. A mesma coisa para carnes, verduras, legumes. Hoje eu vou comer couve, amanhã eu como mostarda, depois da manhã eu como alface, vou comer agrião. um brócolis, um agrião, para a pessoa conseguir nutrientes diferentes. Viu, Fabiano? Isso aumenta a imunidade. Tem que A gente botar. tem que legume, tem que verdura. diversificar, né? Tem que diversificar. Agora, doutora, a gente ouve muitas, assim, desde criança, né? Ai, tá gordinho, tal, já vem lá da infância. Então, é importante policiar já desde pequenininho, né? Exatamente. E a obesidade infantil, ela tem aumentado, né? Uhum. Porque a gente está tendo fácil acesso a produtos industrializados. Antigamente, a gente Sim. comprava eventualmente um produto. Hoje, a gente tem um Aplicativo, vem rápido. preço... Exatamente. Agora, uma outra pergunta, doutora. A gente está vivendo um momento no país muito conturbado, né? A questão financeira, tudo isso. Para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, com poder financeiro, para as pessoas mais humildes, existe uma dieta para essas pessoas também? Porque todo mundo fala, não, é muito caro, nutricionista é caro. E a gente sabe que não é assim, né? Existe... Enfim, a pessoa tem que... A gente sabe que é uma barreira que tem que ser quebrada. E às vezes a pessoa não procura uma orientação por achar que é caro. Existe... O que a senhora fala sobre isso? Eu acredito muito no basicão bem feito. Opa, eu gosto atenção, de usar anota aí. bastante esse termo com os meus pacientes. O basicão bem feito é você utilizar tudo que vem da terra e a base da alimentação do brasileiro, que é o quê? Arroz, feijão, carne e salada. Não tem mistério, né? Teve uma reportagem sobre isso ontem, não. Então, não tem mistério. Às vezes Globo, as pessoas Globo tentam Repórter, incluir né, coisas muito diferentes. E aí é o que a gente conversou antes. Às vezes a pessoa mantém uma semana
e depois não faz mais, porque não é algo montado para a rotina dela, né? Não é algo que seja economicamente fácil para ela conseguir manter. Então é importante a E gente importante direcionar também isso ter né, deixar bem, tipo assim, semana, né? Bem organização, descrito, organizado, né? visualizar aquilo, né? Não é Isso é importante? importantíssimo, organização, e você visualizar aqui. Para dar certo, tem que ser algo encaixado dentro da sua rotina, porque senão não funciona. Então, vamos voltar para a dica? Vamos. Vamos lá? Porque já mandaram aqui que não deu tempo de anotar, então nós vamos repetir. Fica tranquilo, se você não conseguiu anotar, nós vamos falar de novo. Vai. Então, Por o favor. ideal é que a gente consuma alimentos diferentes, né? Se você hoje anda consumindo só uma fruta todos os dias, né? Um exemplo, hoje eu só como banana, ou eu só como brócolis, eu não consigo incluir nada diferente. Isso pode prejudicar a sua imunidade. Então, o ideal é que você consuma alimentos diferentes, tá? Troca fruta todos os dias. Se não conseguir trocar todos os dias, troca de 3 em 3 dias, né? Para ficar de forma mais fácil. E o importante é você fazer isso com todos os grupos alimentares. Então, né, não falo só de frutas, mas verduras, legumes, as carnes, tá? Com certeza a sua imunidade vai melhorar e você também acaba conhecendo melhor os alimentos, né? Que você não fica preso a uma coisa só. Às vezes a pessoa ela tem uma seletividade alimentar, que é uma dificuldade de incluir novos alimentos, porque ela não se abre para experimentar. Isso é importante aquele também. famoso, eu não gosto. Mas já comeu? Não. Às vezes a pessoa nunca comeu e aí ela coloca aquilo, né, que, não, deve ser ruim. E aí ela nem tenta experimentar. Não gosto de jiló. Mas você já comeu? E é uma delícia. Jiló é uma delícia. Então, é interessante que vocês incluam isso, né? Pelo menos durante a semana na rotina. Sei que final de semana é mais complicado, né? Mas pelo menos durante a rotina é interessante que a gente consiga incluir isso aí na nossa vida. Muito interessante. Doutora, tem gente que fala assim, eu não vou jantar, mas eu faço um lanche. Aí vai lá, come pão com ovo, um exemplo. Qual é a orientação da senhora para essas pessoas que querem fazer uma... Me fugiu agora aqui a memória. Querem se cuidar por conta própria, como o Jackson falou, vai no Google, mas tem gente que não vai nem no Google. Não, eu não janto não, mas eu como aqui um ovo, eu como alguma coisa. Qual o perigo dessa automedicação, esse autocuidado? Eu acredito que ela tenha pego bastante isso no consultório. Eu gostaria só de acrescentar um pouquinho na pergunta do Fabiano, que ele tocou em relação ao jantar. Qual é o intervalo de uma alimentação para outra? Tá? Isso aí. O que acontece? Geralmente, essa questão do jantar, as pessoas têm o hábito de trocar por lanche. Só que, na maioria das vezes, esse lanche é mais calórico do que o jantar e a pessoa acaba ficando com mais fome. Então, ela come aquele lanche e aí ela não jantou, ela queria jantar. Depois do lanche, ela vai pegar uma fruta para comer porque não foi suficiente. Depois da fruta, ela vai tomar um chá. Depois do chá, ela vai querer comer alguma coisa. Resumindo, quando ela vê, ela consumiu mais calorias do que se ela tivesse jantado propriamente, né? Então, a dica que eu dou para essas pessoas primeiro, tente mudar a qualidade da sua alimentação. Então, comece a incluir mais frutas na sua rotina, comece a trocar, se possível, né, por alimentos integrais. Às vezes um pão francês a gente troca por pão integral. Hoje a gente tem no mercado várias opções que são em conta, né, que dá para a gente incluir de vez em quando. Então, né, se você quer manter o seu arroz branco, não tem problema, mas tenta trocar os outros alimentos. E essa questão da hora, né, de quanto em quanto tempo eu devo me alimentar? Isso é muito individual. Tem pessoas que, um exemplo, precisam comer de 3 em 3 horas. Pessoas que têm hipertensão, diabetes, que têm algum problema, igual a hipoglicemia mesmo que eu falei, a pessoa ela tem a necessidade de comer com um intervalo menor de tempo. Às vezes a pessoa quer ganhar peso, né? A gente aumenta o número de refeições. Agora, se a pessoa ela não sente fome suficiente e ela acaba comendo, né, por obrigação, isso já é um problema. Então, eu tenho pacientes que eu passo refeições de 5 em 5 horas. E a pessoa se sente super bem. Então, o que eu quero deixar, né, de dica aqui para vocês? Até essa questão de comer de tanto em tanto tempo é individual. Porque todo mundo traz um rótulo que eu tenho que comer de 3 em 3 horas, né? Exatamente. Todo mundo fala isso, e não é bem assim. No Google, né? Onde você pesquisar, tá lá, se alimentar de 3 em 3 horas. Só que eles esquecem de falar que isso cada também organismo, é individual. Cada um tem um metabolismo, né? Exatamente. E em relação
do ingerir líquido durante a refeição. Isso é um problema. É Isso é um saudável ou não? O que acontece? Geralmente, quando a gente se alimenta, o nosso estômago produz o suco gástrico lá. Quando não tem água, o suco gástrico consegue ser produzido para digerir a alimentação. Quando você joga água no estômago, o que acontece? O suco gástrico diminui e aí você meio que retarda essa digestão. E aí você fica ali por mais tempo para digerir aquele alimento, o estômago dilata e você tem a sensação de que você precisa comer mais. Então você acaba comendo mais e mais e mais, porque o estômago está sendo dilatado pelo líquido que você está tomando. Um outro problema também é a percepção de saciedade do nosso cérebro. Geralmente, quando o estômago dilata e ele fica maior e você tem a sensação de que não comeu o suficiente, o cérebro ele não recebe o sinal que você está se alimentando. E aí você fica por mais tempo querendo comer. São aquelas pessoas que às vezes repetem várias vezes o prato, né? Porque o estômago está ali dilatando. E tem a questão também da pessoa não mastigar. Quem geralmente toma líquido Que é durante a refeição, primeira etapa da digestão, né? geralmente a pessoa A digestão não ela mastiga. começa na boca. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa não mastiga direito e usa o líquido para quê? Para empurrar a comida para comer mais rápido. Então, se policiem. Geralmente, tem gente que não mastiga nem 5 vezes E isso afeta ou não o emagrecimento. o emagrecimento? Totalmente. O metabolismo, ele diminui. Então, isso tá... E fora que pode causar doenças gástricas também, né? Isso a longo prazo, botar aí 5, 10 anos, isso pode sim te causar prejuízos. Tem vezes que eu faço lá em casa o seguinte. Tem vezes que eu tenho vontade de repetir, né? Tenho essa vontade, tem um pratinho lá agradável. Aí eu falo para mim, fico lutando, né? Vou esperar mais 10, 15 minutos. Porque aí vai Dá tempo, dar né, tempo do do cérebro processar e falar, não, você não precisa mais não. Certíssimo. Né? O ideal eu fico é nessa exatamente luta. isso. Eu não sei, nem sempre consigo, não. E sabe o que é o legal, Jackson, Nem também? sempre. A gente fazer uma estratégia boa. Sabe aquela mesa que a gente geralmente monta com a família e você tem a comida à sua disposição? Uhum. Tenta evitar fazer isso. Tenta levar o prato preparado, pronto para a mesa, mesmo que você almoce, né, jante com a sua família. Porque a comida na sua frente, você vai conversando, né? Mexendo no celular, você vai pegar inconscientemente. A chance de você pegar mais, de você querer repetir, é geralmente muito grande. Agora, você tem que levantar para arrumar outro prato. Às vezes você vai conversando ali, pronto, passou Já à vontade. tem a dificuldade, né? Já tem uma barreira, né? Exatamente. Você já tem que levantar, e aí você já pensa 2 vezes, né? Então, isso ajuda também. Legal. Existe algum alimento mágico? Pois é, isso é um mito também. Eu morro de rir quando o pessoal fala, né, que água com limão em jejum emagrece. Eu sempre brinco que só se o limoeiro tiver a 10 quilômetros de distância, né? Que aí a pessoa tem que ir e voltar correndo, que aí já faz um exercício e ajuda no emagrecimento. Mas, tirando isso, não existe alimento específico que vai te fazer perder peso, que vai tirar a gordura de tal lugar. Não existe isso, sabe? Tem alimento que auxilia na digestão. Isso aí, que auxilia na digestão, que é termogênico. O abacaxi, né? por exemplo. Que ajuda aí no metabolismo, mas o que as pessoas confundem é um exemplo. Gengibre emagrece. Eu já ouvi muito isso. Eu comi gengibre e emagreci. Não tem mágica. Exatamente. É a combinação, isso aí, água de gengibre. Nossa, tem diversas coisas, combinações aí. Então, o que a pessoa tem que entender é o que emagrece não é a água com gengibre. A pessoa às vezes toma água com gengibre, melhora a alimentação e faz atividade. É o conjunto de tudo que ela fez que deu aquele resultado. Então, isso que é importante a gente entender também. Legal. Você está gostando? Tá legal? Tá legal? Nós vamos para o intervalo, tá? Rapidinho. E daqui a pouco nós vamos voltar aqui no nosso quadro Frente a Frente com a nutricionista Lidiane. Frente a Frente com o professor Jackson. Olá, voltamos aqui com a nossa conversa, tá muito legal, tá muito bacana. Lidiane, nossa nutricionista. Recebemos aqui, Deco, da nossa ouvinte aqui, da Patrícia, e ela tem uma dúvida relacionada, Lidiane, aos adoçantes. O que você tem
para falar para a gente sobre essa questão dos adoçantes? Então, geralmente as pessoas acham que por ser adoçante pode usar às vezes uma quantidade maior, né? E as pessoas cometem o simples erro de às vezes não contar as gotas que vão colocar no café, no suco, né? Então a dica que eu dou para vocês é a seguinte: primeiro, existem adoçantes que são melhores, né, no mercado. Opa, papel Já e anota caneta aí. de novo, papel e caneta. Então a gente tem aí no mercado o xilitol, que tem um preço um pouco mais alto, né? É importante a gente falar isso também. Ele é um pouco mais caro, mas ele é de melhor qualidade e faz melhor para a saúde também, tá? O benefício que ele vai trazer para sua saúde vale a pena pelo valor que ele tem. E o Stevia, que é o Stevia 100%, que a gente consegue encontrar também no mercado. Agora, adoçantes que eu não recomendo são adoçantes ricos em sucralose e ciclamato de sódio, que é o que a maioria usa atualmente, né? São adoçantes que a gente tem aí na internet, vocês podem buscar artigos comprovando a associação do uso da sucralose com câncer gástrico a longo prazo. Repete, por favor, Tá. que isso é importante. Vamos lá. A gente encontra, né, hoje artigos atuais provando que o uso de sucralose a longo prazo pode causar câncer gástrico. Tá? Então, é muito importante e interessantíssima essa informação para você não cometer mais esse erro. A gente tem outras substituições. Lembrando que o interessante seria você não adoçar, né? Mas em cada caso, né? Às vezes é uma coisa muito amarga, às vezes você não quer sentir o sabor ali, todo amargo do alimento. Você pode aí estar colocando 3 gotinhas, no máximo 4 gotinhas aí, sem esguichar. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Essa questão do adoçante, todo mundo tem que usar o adoçante ou não? Não. Tem um critério? Geralmente, o adoçante a gente indica para diabéticos mesmo, né? Ou pessoas que às vezes têm alguma alteração realmente na glicemia. Não tem alteração Mas nenhuma, tá tudo tranquilo. Você pode usar o açúcar com equilíbrio. Um exemplo, eu uso açúcar, né? Eu uso o açúcar geralmente para adoçar só o meu café pela manhã. Então, a quantidade que eu teria que consumir de açúcar para gerar uma diabetes seria aí de 5 colheres de sopa no dia. A gente não chega a consumir isso tudo, né? Você bota ali uma colherzinha no seu café e pronto. Se você coloca uma no café da manhã e uma no café da tarde, você não vai atingir o nível para poder gerar doenças e tudo mais. Então, o que vale é o equilíbrio. Você pode usar o açúcar. E o que é interessante, com certeza alguns de vocês aqui também vão ficar em choque, é que o açúcar mascavo, ele não é melhor do que o açúcar branco. Ele é açúcar do mesmo jeito. Independente da quantidade que você coloque, ele pode alterar a sua glicemia. E às vezes as pessoas acham que o açúcar mascavo é um pouco melhor, né? Que é mais barato, né? É mais barato, né, Dan? Sabe por que o pessoal prefere o mascavo? Porque ele adoça mais. Então você acaba usando menos. Mas em questão de benefícios, ele não tem nenhum. Ele é igual ao açúcar branco. É? É a mesma coisa. Pois é. Essa informação vai para o corte, hein? Essa informação vai para o nosso corte lá do Instagram, lá, que todo mundo acha que o mascavo é melhor. Né? É Porque verdade. as pessoas, em questão até do aspecto. Exatamente. Não é? Porque, parece um integral, né? porque as pessoas elas têm esse conhecimento que mais branco, né? Mais fino, mais industrializado. Verdade. Não é? Uhum. Então tem essa relação. Verdade. Essa relação. Doutora, a Letícia mandou uma pergunta aqui, seguinte, qual o impacto do emocional na questão de engordar e emagrecer? Eu digo que quando a nossa mente, né, não está bem, não tem dieta no mundo que faça a gente perder peso. A saúde mental, a gente está no Setembro Amarelo, né? Uhum. A saúde mental, ela é importantíssima. Não tem como eu iniciar, por exemplo, o acompanhamento de alguém que precisa cuidar primeiramente da saúde mental, tá? O emocional, ele está ligado diretamente com as nossas escolhas alimentares. Então, exemplo, se eu tive um dia péssimo no trabalho, se eu estou estressada, eu chego em casa à noite, tem oferta de comida, a probabilidade de eu escolher coisas mais calóricas, com mais açúcar, com mais gordura, para me confortar diante da situação, é muito grande. Então, por isso que a gente sempre diz, né, que eu tô ansioso, eu como mais. Eu tô nervoso, eu como mais. Com mais chocolate. E isso é explicado.
sabia? Geralmente, quando a gente está nervoso, a gente libera um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando a gente libera esse hormônio em muito excesso, o nosso corpo entra em pane. Ele entra em desespero, porque é um desequilíbrio muito grande para o nosso corpo. Então, ele fica pedindo por sensações que diminuam esse hormônio. Sensações que são liberadas pela serotonina, que é o hormônio da felicidade. O que gera prazer pra gente? O doce, gordura, gera prazer no corpo. Então, por isso que quando a gente está estressado, a gente não quer comer uma fruta. A gente quer comer um brigadeiro, a gente quer comer uma lasanha, porque isso vai gerar Eu quero ir a para serotonina. chalé churrascaria. Pois é. Chalé entendeu? churrascaria. Que agora vem com novidades, né? Então, pergunta. acaba que é melhor. Pergunta aí, tem pergunta. Valéria Ragazzi. Um abraço, professora. O açúcar cristal é mais indicado? Então, Valéria, geralmente as pessoas também têm essa péssima sensação, né, de que às vezes o açúcar cristal é melhor do que o refinado. Em questão de adoçar, eu creio que o açúcar cristal ele seja até um pouco pior. Por quê? Ele é um pouco mais grossinho. Ele demora a dissolver na bebida. O que acontece? A gente acaba colocando mais. Você tem a sensação de que você não adoçou. Então, o perigo do cristal não é que ele seja ruim. Você pode usar o cristal, assim como pode usar o branco, o mascavo. O que vai valer? A quantidade e você observar essas questões. Colocou uma colher ali? Mistura, experimenta, vê se está doce demais. Uma outra dica, essa questão do café, né? Colocou açúcar no café. Sentiu o gosto do açúcar? Adoçou demais. Você tem que sentir o gosto do alimento. O café ele está ali para dar uma amenizada para quem não consegue tomar sem nada, né? Então é interessante. E uma outra dica aqui como químico. Quando você adoça alguma bebida com a temperatura mais alta, você vai colocar mais açúcar, porque você vai aumentar a solubilidade. Então vai dissolver mais açúcar. Tá? Vai aumentar o quê? A solubilidade. Atenção, hein? Legal. Tá? Então, assim, se você adoça uma bebida quente, por exemplo, café, né? Geralmente a pessoa toma um café mais quente. Então você tome cuidado, que você vai adicionar mais açúcar, porque ele vai dissolver melhor. Interessante essa dica, hein? Isso aí é uma dica do professor. Legal, gostei. 11h04. Vamos lá. Continuamos, né? O programa tá bem, né? Tá bem, muita informação interessante. Doutora, hoje, qual é a idade das pessoas que têm procurado mais a senhora? Olha, eu tenho ficado surpresa porque eu atendo aí desde adolescentes até pessoas mais velhas. As pessoas têm se conscientizado mais dessa questão da alimentação. Então, eu pego aí faixa etária de 13 anos até 65 anos. Então, é bem extenso. Quando a gente entra na faixa etária de 13 anos, a senhora tem pego muito jovem, né? Que fica com a autoestima baixa devido a peso. Sofrem bullying na escola, que tem problema com autoestima, que às vezes sofre pressão, às vezes até dos parentes mesmo. Então, eu pego muito isso. Sim. Essa faixa de 13 até os 19 anos é uma faixa que a gente visualiza também muitas questões relacionadas à emoção. É um novo, né? Adolescentes. Existe um padrão também de beleza, né? Que interfere muito. Aí né? na escola, a escola às vezes influencia também, tem os amigos, né? Então a gente pega bastante casos assim. Tá certo. O nome dela aqui? A Aline mandou pra gente aqui. Qual a indicação para a preparação do café? Adoçar a água para o processo de fervura ou adoçar depois de pronto? A pessoa geralmente vai lá, bota água, taca açúcar. Isso é um problema. O que a senhora indica? Isso é um problema. Sabe por quê? Quando você coloca uma quantidade grande de açúcar antes na água, como que você vai saber a quantidade que foi para sua xícara? Atenção, hein? Você não tem como calcular. Então, às vezes, você pode estar consumindo mais açúcar sem perceber. Ainda mais aquelas pessoas que, igual eu, né, que tomam café várias vezes ao dia. Imagina, a pessoa ela vai estar consumindo ali uma quantidade de açúcar que ela não sabe. Então, o ideal é que você adoce depois, para você visualizar, né, experimentar, sentir o gosto do café e adoçar na medida certa. Mas a senhora tocou num outro assunto aí agora. Tem gente que fala assim, não pode tomar muito café durante o dia que faz mal. É verdade. Tudo em excesso pode trazer prejuízo. Indicado é o quê? Até 3 xícaras. 3. Ele é estimulante, quantidade, né?
uma quantidade boa. Ele, Uma outra dica. ele é estimulante. À noite você vai ficar pilhado. Usem canela em pó. A canela em pó ajuda a controlar o açúcar do sangue. Mas ela não altera a pressão arterial? É um mito também. Ah, é? É um mito. Se você usar Porque ela em pequena muita quantidade... gente acha, né? Ah, não, canela altera a pressão arterial. É Então um não- mito. Se você usar ela em pequena Mito ou quantidade durante o dia, você consegue benefícios, porque ela é um termogênico, né? Ajuda no metabolismo, assim como a cafeína do café. E junto, os dois, mais o açúcar, você consegue diminuir a probabilidade aí de aumentar a glicose do seu sangue. Então, é uma dica também para quem é diabético, gosta de consumir açúcar, doce, inclua café aí durante o seu dia, tá? Para ajudar nessa questão. E o canelinha, né? Canelinha. Isso aí. É. Falando de pressão arterial, qual é a indicação que a senhora dá para os ouvintes aqui para as pessoas terem mais cuidado na questão dessa alimentação específica? Evitar produtos industrializados. Miojo, molho de Sódio, tomate, né? presunto, Presunto? sabe? Porque são Sódio. alimentos ricos em sódio. E são alimentos que têm outros componentes que também estão associados a câncer e outros tipos Sim. de doenças. Então, eu sempre falo, se você pega um alimento que ele tem uma lista de ingredientes muito grande, corre. O alimento bom, ele não precisa ter 10, 15 itens na lista de ingredientes. Isso serve para pão integral, para arroz, para qualquer coisa que vocês forem comprar. E outra, se o primeiro ingrediente da lista for açúcar, é furada também. Porque, poxa, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade. O alimento ele já começa com o primeiro ingrediente da lista sendo açúcar, é o que tem mais ali naquele alimento. Então é um problema. E o suco de sódio? Tem muitas pessoas trocando, né? Trocando o suco natural por suco de sódio. Péssimo. Péssimo. Curta e grossa. Péssimo. Suco natural, gente. Tomem suco natural. Não, suco de garrafa também é uma boa opção. Sabe aqueles que tem de caju, goiaba? São boas opções para a gente incluir no nosso dia a dia. Polpa de fruta. Então, você não precisa necessariamente ficar fazendo suco natural. Você pode comprar o de garrafa, diluir em água. Pronto, já resolveu o problema. Eu ia perguntar sobre isso, né? Uhum. Em relação a uma alimentação diária, né? Uhum. Quais são as dicas aí para ter uma alimentação saudável? Você me permite? Café da manhã. Aí a gente vem, né? Legal. Café da manhã, almoço, café da tarde. Aí você me lembrou. É porque as pessoas falam qual é a alimentação, melhor alimentação, qual é a alimentação mais importante. Não tem isso? Tem É essa o café questão? da manhã. É o café da manhã, né? A refeição mais importante do nosso dia. O nosso E corpo, qual- ele está em jejum, né? Durante 12 horas. E qual é a dica que você pode passar para nós em relação às pessoas que não conseguem se alimentar de manhã? Tem muitas pessoas que não conseguem Sim. se alimentar de manhã. Qual é a dica? Geralmente, o ideal é que essa pessoa comece com pouca quantidade e com líquidos. Então, exemplo, a pessoa não come nada. Toma meio copinho de café, meio copinho de suco. Depois inclui, às vezes, 2 pedacinhos de fruta. Isso é hábito, é rotina. Se a pessoa nunca comeu nada, pegar e sentar, comer ovo, café, fruta, Pão. vai passar mal, né? Vai sentir um mal-estar. Então, o ideal é que essa pessoa comece aos poucos. O corpo, ele vai adaptando. E é fundamental o É café da manhã. fundamental. O cérebro, ele tá ali precisando ser ativado com energia. Se você não come, como é que você ativa o seu cérebro, Deixa eu né? fazer uma pergunta para a senhora. Rápido. Dentro do café da manhã, tem gente que acorda e já toma água. A primeira coisa que ela toma diz que é bom tomar água, ou seja, Antes, né? É natural importante. ou gelada. Eu levanto já, meu primeiro é água. Eu tomo água. Isso é verdade, tá? É? Eu quero Faz logo- muito bem. Você acorda todos os Eu- órgãos, né? Você já se hidrata pela manhã depois de 12 horas em jejum, sem Eu já comer, faço sem beber isso, nada. já tenho um costume mesmo. Você toma um Não, copo. isso é muito Também bom. não pesquisei, não estudei, não. Eu já tomo minha água Não, mas de eu tô falando manhã. que eu também faço isso, né? Mas isso é interessante. É interessante. Acordou, as pessoas- toma água. Já vou Aham. hidratando E aí o já corpo de começa uma com a vez. hidratação. Mas Isso é você- importante. Você ia fazer uma pergunta, Jackson. Antes. Ia. Eu te Eu interrompi. ia, mas você me interrompeu, eu esqueci. Esqueceu. Eu Vamos lá. esqueci. Doutora, aí no café da manhã, né? Café da manhã, o quê? Um café? Café- Lembrei. Aqui assim, ele me interrompeu, eu esqueci, mas voltei e já lembrei de novamente. Vamos lá. Agora nós vamos para as dicas, tá? Do café da manhã. Isso.
almoço, Café o da lanche, tarde. a gente fala café, Café né? da tarde, mas pode ser um Café, lanche. né? né? Café da É. tarde, o jantar e a ceia. Ainda tem a tem ceia, a né? ceia Tem ainda, pessoas né? que precisam da ceia, Tem tem pessoas que precisam isso. da ceia. Então vamos lá, pega o papel e a caneta mais uma vez, pega o iPhone, bota para gravar, tá bom? Vamos lá. Ó, então, em relação ao café da manhã, o interessante é que sempre tenha uma fruta. O erro que as pessoas cometem é, às vezes, comer o pão com café só e não colocar fruta alguma. Me permite que eu tenho que mandar um recado aqui? Pode. Permite? Aham. Meu amor, eu sei que você está ouvindo, tá? É minha esposa, Rogério. Você é uma referência, tá vendo? Estou aprendendo muito agora aqui com a doutora falando, e você está sempre se alimentando com uma frutinha de manhã. Parabéns, tá? Direitinho, ó. Parabéns. A parte de Eu achando que você estava se alimentando demais. E aqui a doutora aqui falou que você está E ele correta. colocando 10 Tem uma colheres de fruta, açúcar no gente. café dele. Parabéns, tá, meu amor? Um beijo, te amo. Então, a gente tem essa questão da fruta, né? Independente se você vai consumir café com leite, chá, né? Que tem gente que gosta, tenta incluir uma fruta no café da manhã. Em questão de quantidade, é muito individual, né? Então, vai variar de pessoa para pessoa. Agora, tem a questão da colação, que é entre o café e o almoço. Geralmente, a colação a gente indica alimentos mais leves, né? Frutas, iogurtes, castanhas, que é mais uma preparação para você poder fazer o almoço. Só, por favor, não perca o raciocínio. Quando a senhora fala iogurte, é esse que tem da... O normal que tem de morango e tal, ou aquele... Aqueles mais, tipo, desnatado, né? O que a senhora fala? Então, o ideal mesmo é que você conseguisse incluir um iogurte que não tivesse tanto corante, conservante, né? A gente tem aí o integral, que não é tão ruim quanto o desnatado. O integral, se você colocar uma fruta, você consegue consumir tranquilamente. O que eu não indico? Iogurtes que tem calda. Aqueles com a calda por cima, riquíssimos em açúcar. Aquilo ali não tem benefício nenhum, nem probiótico para ajudar no intestino, não tem. Então, seria um problema, tá? Aí, esse é a ponte já para o almoço. Já para o almoço. Pra pessoa, um exemplo, a pessoa Colagem. acorda muito cedo, né? Um Colagem. exemplo. Estamos A pessoa aprendendo acorda aqui, cedo, Fabiano. Aprendendo. Estamos 6 aprendendo. horas da Colagem. manhã, e às vezes vai almoçar 1h da tarde. Como é que ela vai ficar sem comer? Então, acaba que tem que incluir alguma coisa no meio para ela se preparar para o almoço. Chegando no almoço, é o basicão bem feito, gente. É o prato brasileiro. O que é o prato brasileiro? Arroz, feijão, carne, às vezes um ovo e salada. Não tem mistério. Quantidade, novamente, bato no individual. É individual para cada pessoa. Depende do que o seu corpo precisa, tá? E do objetivo, né? Às vezes a pessoa quer um objetivo mais específico. Lanche da tarde, lanches mais leves. Ou 2 lanches divididos. Pode ser assim, dessa forma também. Por exemplo. Um exemplo. Vamos supor que você é uma pessoa que trabalha, não pode parar para comer. Divide o lanche em 2 lanches pequenos. Um exemplo, coloca um café às 3 horas e uma fruta às 6. Que aí você dividiu esse lanche com coisas mais rápidas e não fica muito tempo sem comer, tá? E o jantar, o ideal é que ele aconteça aí até às 9 horas, no máximo, porque isso pode ser um problema de digestão também, se você consumir após esse horário. E no jantar, gente, para quem não gosta de jantar, não tem problema, né? Igual a gente expôs aqui, que às vezes o lanche ele pode ser mais calórico. Só que se você escolher bem o seu lanche, você pode sim, né, tá trocando o jantar Só por um ele. parênteses aqui. Atenção, jantar, se for possível, até às 21 horas, Só tá? faz uma 9 horas pergunta. da noite, se for possível. Esse tem endereço? Se for possível. Quem está ouvindo vai entender, Fabiano. Foi tão Foi interpretado. uma indireta, né? Quem está ouvindo vai entender, vai entender. 21 horas, se for possível. Não, Pois porque, na realidade, nós temos que atentar no seguinte. O passar dos anos, viu, Deco? O metabolismo vai diminuindo a velocidade da digestão. Com Então, certeza. pessoas que têm mais experiências têm que jantar mais cedo, Verdade. né? Idosos, então a gente coloca aí 7 horas, E 6 justamente. e pouca, né? Eu já estou nessa fase. Então, tem que jantar mais cedo para não ter problema lá De digestão, até de gestão, de de refluxo, refluxo. né? Uhum. Justamente. Eu tenho problema de Verdade. refluxo. Verdade. Então,
tem que jantar mais cedo e aquela comida mais leve. Bem mais leve. Bem mais Se leve. possível, faz ali, né, uma carne, um frango com uma salada, às vezes uma fruta de sobremesa. É interessante, para você que tem problemas, às vezes, com gases também, é interessante que você tire o feijão, principalmente o arroz da noite, porque ele pode te gerar aí produção de gases durante a noite toda, e aí gera um desconforto. Posso fazer uma pergunta? Pode. Na verdade, são duas. Uhum. O ovo dá gases? Muito. Batata doce? Também. Então, Repolho também. Também. Isso não é mito, não, é verdade. Não é mito, é verdade. Caldo de ervilha. Tem pessoas que têm tanto problema com gases que a gente tem que excluir totalmente os alimentos chamados food maps, É mesmo? que estimulam essa produção de gases. Então vamos tenso, lá, tem só para pessoas o que pessoal que têm está ouvindo a gente. Ovo, repolho, batata doce, feijão em feijão, lentilha, grão de bico. Então, olha são só, alimentos hein? que a gente tem que dar uma... Ah, leite. Se o leite for integral também. Ele Leite pode também? fazer... Aham. Então, são alimentos que, se você tem problema, tenta evitar. Principalmente na parte da tarde para a noite, porque isso pode gerar desconforto à noite também. Ainda mais à noite, que é o período que às vezes a gente está mais parado, né? De dia você está andando, isso ajuda. Agora, você parado, indo dormir, isso vai te gerar desconforto também. Comer ovo à noite e dormir faz mal? Não. Você Porque eu já ouvi isso, conseguiria sabia? incluir. Ah, o ovo à noite faz mal. Mas depende dessa questão. Se você for uma pessoa que tem esse problema, Aham. é complicado, porque isso pode gerar um desconforto durante a noite e às vezes você pode até perder a sua noite de sono. É muito comum. E acordar mais inchado no dia seguinte. Ah. Sabe aqueles relatos da pessoa dormir, acordei mais inchada? É isso. Atenção, São os alimentos da atenção noite. aí, ó, atenção, hein? Atenção. Cuidado com a alimentação noturna, para Exatamente. você ter um sono Bom e bem acordar restaurador, bem, né? não é? Exatamente. Não é isso? Isso aí. Doutora, geralmente a gente toma chá, esse de caixinha. Uhum. O benefício é real? É real. Esse chá de caixinha, muitas pessoas às vezes acham que ele é industrializado, mas ele não é. Ele realmente vem a erva ali. Se vocês pegarem a lista de ingredientes do chá, só vem o chá. E Não qual vem é um conservante. chá que a senhora indica para ter um bom sono? Chá de erva doce. Não Erva temos doce. melhor. Camomila, erva doce, erva cidreira, melissa. Então a gente tem vários aí que a gente consegue. Hortelã. São chás legais. Chás que a gente deve evitar à noite. Chá mate, chá preto, chá branco. Café. Café, né? Chá de cavalinha, chá de hibisco. Esses chás a gente tem que evitar à noite, porque podem dar uma acelerada aí nessa questão da agitação, né? O programa tá O programa alto nível, hein? alto nível. Alto E a gente nível. vai no E eu já link tô no até com Facebook, fome. muita gente. Não, Eu tô com também tô fome. com uma fome danada. Tomei rapaz. café Eu cedo, tô comi- com fome. Tô mudando um pouquinho. Gente, né? Sabe como é que é? aqui conversamos aqui com a nutricionista Lidiane. Quero Pedi a nossa agradecer. produção pra pegar uma água para a doutora, que ela botou a mão no copo, mas Quero agradecer tava aqui vazio, pelas dicas, pelas orientações. Foi muito importante. Aprendemos muito, muito, muito. E eu tenho certeza que vocês aí que estão nos acompanhando também gostaram. Eu que Ok? agradeço pela Eu oportunidade. quero que você. Onde que você atende? Quais são os seus horários, dias? Fica bem à vontade. Então, gente, primeiramente, Faz seu merchan aí. gostaria, né, de convidar vocês a me acompanhar lá no Instagram, tá? Meu Instagram é @diario.deumanutri, tá? Atualmente eu atendo em 3 Rios e região, então os horários diferem. Então eu vou deixar o meu WhatsApp para quem quiser agendar consulta. E eu já estou seguindo ela lá, tá? Isso aí. Aproveita e segue também o professor Jackson. Então o WhatsApp é 993048726. E o Nove- DDD 24. 9 a senhora tá com 993 bastante seguidores, hein? 993 04 04 8726. 8720 26. Isso aí. Blogueirinha. Exato, tá, blogueirinha. gente? É blogueira, blogueira. Arrebentando Tá, no faz Insta. videozinha, com setinha pra baixo, mãozinha pra cima e cai fruta. Fabiano. Isso aí, É alto Tô nível. seguindo a senhora É aqui alto já. nível, alto nível, alto nível. Alto nível. E agora, hoje, a gente sabe que a tecnologia, só para fechar, Peraí, Fabiano, dá licença. O Fabiano gostou tanto
Nós temos que liberar a doutora aqui. Não consigo. Não consigo. Porque o Fabiano está tão empolgado. É Porque bom. a gente anda muito no meio do povo e o povo pergunta. Ah, é, Fabiano? O povo vai perguntando. Pô, aí tem que saber um pouquinho de tudo. Né? A tecnologia tem interferido na alimentação do ser humano hoje? Muito, porque a gente, vamos colocar aí que a gente se alimenta durante 12 horas seguidas. Aham. E a gente fica na internet durante quase esse mesmo período, né? Então a gente sofre estímulo da tela o tempo todo. Tá. Então isso pode influenciar também. Aí vai pegando aquela batatinha fria, né? Exatamente. Aquele cheetos. Olha, e sem perceber, você come no automático quando você tá com a tela. Você Aquele acabou de comer, biscoitinho. ué, peraí, nem sei às vezes o que eu tô comendo, tá? Então isso influencia sim. Tá certo. Fechamos? Fechamos. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigada a Deus vocês pela continue te oportunidade. abençoando. E foi minha aluna também, Pois Fabiano. é. Fui. Foi minha aluna. Mais Ela uma aluna aí. falou isso, Mais uma aluna Teve uma participação Teve uma especial participação na formação. Mais minha uma aluna de formação. sucesso. Isso aí. Que legal. Deus continue Bacana. abençoando. Amém. E vamos agendar para o futuro mais uma entrevista aqui, ok? Pode me chamar que eu venho. Um grande abraço e Deus abençoe. Obrigada. Obrigado, doutora.